Talvez você se sinta como a única âncora em um mar revolto. A pessoa que todos procuram quando o caos atinge. Você resolve, você aconselha, você está sempre lá, inabalável. Mas se você parar por um segundo e olhar em volta, depois de apagar um incêndio ou levantar alguém que caiu, você percebe que a sua lista de pessoas para ligar, a sua lista de emergência emocional está sempre vazia. Ninguém espera que você precise de conserto. Você é o reparador. Essa é a maldição silenciosa de ser o forte. É a condenação à visibilidade sem intimidade. E se eu te disser que essa armadura que você veste, esse brilho de eficiência que você irradia, não está te protegendo dos outros, mas sim isolando você do único tipo de salvação que você realmente precisa? Preste atenção. Esta história é um diagnóstico, e ele dói porque é verdade. Eu sou o Mestre Lázaro, e hoje não vou te ensinar a ser mais forte. Vou te ensinar a ser menos farol. Nós viajamos hoje, em espírito, para a Península da Calmaria, um lugar que, ironicamente, vivia em constante trepidação emocional e social. E no ponto mais extremo dessa península, erguia-se uma estrutura de aço e granito, famosa em todos os portos, Farol Argos. Argos não era um farol comum. Ele não era apenas alto, ele era implacável. Sua luz cortava a névoa mais espessa, superava os uivos das tempestades mais severas, e dizia-se que a estabilidade de seu feixe era um símbolo de ordem para toda a comunidade. Ninguém na Península da Calmaria conseguia imaginar a vida sem Argos. Ele era a garantia, a promessa luminosa de que, não importa o quão escuro estivesse o mar, haveria um ponto fixo, confiável, dizendo: o perigo está aqui, a segurança está ali. Argos era, metaforicamente, aquele amigo, aquele líder de equipe, aquele membro da família, em quem todos depositam seus fardos. Aquele que nunca reclama, nunca falha. Aquele cujo sistema de suporte interno parece ser feito de titânio. A vida de Argos era medida em ciclos de energia e foco. Ele girava, girava, girava. Toda a sua estrutura era otimizada para a entrega de luz. Mas aqui está o primeiro segredo da retenção e da psicologia humana, e você precisa refletir sobre ele profundamente. O maior inimigo da sua integridade não é o ataque externo, mas sim a erosão interna causada pelo esforço constante de ser uma solução para todos os problemas alheios. Argos vivia na linha de frente do oceano, e ele estava sujeito a uma força constante e invisível, o spray salino. Não era a onda gigante que o derrubaria, ele era projetado para resistir a isso. Era névoa fina, carregada de sal corrosivo, que se depositava dia após dia em sua fundação. O sal não o quebrava, o sal o enferrujava. Ele roía lentamente os parafusos de sustentação, as dobradiças da porta de acesso, a própria estrutura que o mantinha de pé. E o que era esse sal, na metáfora da vida real? O sal eram as lágrimas que Argos nunca podia chorar, porque o pranto molharia a lâmpada. O sal era a exaustão que ele não podia admitir, pois a admissão significaria diminuir o brilho, e diminuir o brilho significava colocar centenas de vidas em risco. O sal eram as centenas de pedidos não atendidos, as noites sem sono passadas calibrando a intensidade, a solidão total do topo. Você se sente assim? Como se cada nova responsabilidade, cada novo pedido de ajuda, não fosse um fardo de peso, mas sim uma névoa salina que se instala e lentamente corrói a sua alegria de existir. Pense nisso. Argos não tinha ninguém para inspecioná-lo de perto. As pessoas da Península da Calmaria o amavam, o celebravam, mas o celebravam à distância. Eles viam a luz, mas não viam o que a mantinha acesa. Quando o navio passava, o capitão saudava. Ah, Farol Argos, sempre forte. Que bom que você está aí. E essa saudação, embora cheia de gratidão, era uma exigência disfarçada. Era a expectativa de que Argos continuaria a ser exatamente o que sempre foi, inabalável, sem falhas, uma máquina perfeita de serviço. Ninguém nunca subia a escadaria espiral de ferro para ver se o cimento na base estava rachado, se os vidros da lanterna precisavam ser limpos por dentro, ou, mais importante, se o gerador interno estava funcionando com ruídos estranhos, indicando uma falha iminente. Eles assumiam a perfeição. E aqui reside o segundo ponto de retenção. A aceitação da sua força, sem questionamento, torna-se a sua maior prisão psicológica. Essa é a armadilha do herói, ou a armadilha do resolvedor. Você cria um padrão tão alto de competência e resiliência que, quando você finalmente hesita ou falha, o choque não é apenas seu, é o choque de todos que dependem de você. Você não tem permissão social para estar mal. Se o farol pisca, o mundo pensa que vai acabar. Argos tinha solilóquios internos profundos, conversas silenciosas com o vento e o oceano. Ele observava a vida no porto abaixo. Via os pescadores voltando, celebrando a pesca, contando uns aos outros as dificuldades do dia. Eles tinham o luxo da queixa. Eles podiam falar sobre o motor que falhou, o arrastão que rasgou.
E no final do dia, eles voltavam para suas casas, onde alguém perguntava: "Você está bem? Foi difícil hoje?" Argus observava esses rituais de vulnerabilidade e sentia uma pontada aguda, uma inveja fria que era quase inconfessável. Ele era o guia, mas não tinha um guia. Ele era a luz, mas vivia na escuridão de sua própria fundação. Ele desejava, ardentemente, que um dia, um dos marinheiros, talvez o mais atento, subisse, batesse na porta de ferro e dissesse: "Argus, irmão, você tem trabalhado tanto. Permita-me inspecionar seus parafusos. Você está sob muita pressão. Deixe-me ver se há alguma rachadura que eu possa ajudar a selar." Mas isso nunca acontecia. E quanto mais Argus desejava essa intervenção, mais ele sentia a necessidade de se esforçar. Ele intensificava sua luz. Ele lubrificava seus próprios mecanismos com uma determinação feroz, para provar, para si mesmo e para a península, que a suposição de sua solidez era, de fato, a verdade. Ele se forçava a ser o que esperavam que ele fosse, e essa performance era o que estava, ironicamente, exaurindo completamente. No terceiro ano dessa solidão gloriosa, uma tempestade começou a se formar, diferente de qualquer outra que a Península da Calmaria já havia testemunhado. O céu ficou de um verde doentio, o mar virou breu, e o vento parecia querer arrancar a própria rocha da fundação. Esta não era uma tempestade comum. Esta era a tempestade da dúvida e da sobrecarga. Os navios estavam voltando desesperadamente para o porto. A visibilidade era zero. Era o momento de Argus. A luz dele era a única esperança. E Argus sabia disso. Ele forçou sua lâmpada a níveis de brilho que ele nunca havia tentado antes. O gerador interno gemia, as engrenagens tremiam, mas a luz permaneceu firme, um raio dourado através do caos. Lá embaixo, na península, as pessoas se abraçavam, olhando para o farol. Argus está aguentando. Graças a Deus por Argus. Os jornais no dia seguinte diriam que ele salvou uma dúzia de embarcações e mais de 100 vidas. Mas, o que o público não viu, o que o público não podia ver porque estava focado apenas na saída, na luz, e não no custo da entrada, o esforço, era o que acontecia dentro da torre. O mecanismo principal, aquele que mantinha a estabilidade e o giro perfeito, estava falhando. A corrosão salina havia finalmente chegado ao ponto de ruptura. Naquele momento crítico, enquanto Argus projetava seu brilho máximo, 2 parafusos de sustentação na base da lente se romperam com um estalo seco. Ele sentiu o tremor agonizante, o desalinhamento quase imperceptível que, para a estrutura, era um grito de dor. Mas ele não podia parar. Parar agora era a morte. Argus fez o que as pessoas fortes sempre fazem. Ele compensou. Ele utilizou reservas de energia que nem ele sabia que possuía. Ele usou a força inercial de sua própria estrutura para manter a luz estável. Ele se tornou, por alguns minutos cruciais, sua própria força de reparo, sacrificando a integridade a longo prazo pela sobrevivência imediata dos outros. A tempestade passou. Os navios estavam seguros. O sol nasceu e banhou a Península da Calmaria. Houve gritos de alegria. As pessoas se reuniram em frente ao farol e aplaudiram, agradecendo. Argus é o maior. Ele é invencível. Nós nunca vamos falhar enquanto ele estiver aqui. Mas quando o sol atingiu a lateral da torre, revelou algo que apenas um olhar atento notaria. Uma fina linha de ferrugem escura escorria da base, onde a água salgada havia interagido com o metal recém-exposto das rachaduras. Era o sangue de ferro de Argus. Era a evidência de que a salvação externa havia custado uma autodestruição interna. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso da fábula. Naquele dia, Argus não precisava de aplausos. Ele precisava de um engenheiro. Ele precisava de alguém que viesse com óleo e solda, que não olhasse para a luz, mas para a sombra, para o dano invisível. E ninguém veio. Eles estavam ocupados demais celebrando. Eles estavam ocupados demais com a alegria de sua sobrevivência. A gratidão deles era um ciclo fechado. Era Argus dando, e eles recebendo. O retorno era apenas mais gratidão vazia, mais expectativa. Argus, no topo da torre, sentia-se estranhamente oco. Ele havia cumprido seu propósito nobre, mas a um custo que agora o condenava. Você, que está ouvindo esta história, que se identifica com o peso da torre e o brilho forçado da lâmpada, talvez você seja um Argus na sua família, no seu trabalho, no seu círculo social. Você está cansado de ser o herói porque os heróis não têm permissão para ter ferimentos não gloriosos. Pense nos seus momentos de maior triunfo. Naquela promoção que custou sua saúde mental. Naquela crise familiar que você resolveu sozinho, mas que te deixou exausto por semanas. Imediatamente após a resolução do caos, alguém parou o relógio e perguntou: "E você? O que você precisa para se reconstruir?" Na maioria das vezes, a resposta é não.
E isso não é necessariamente maldade das pessoas, é o condicionamento social. Você os condicionou a ver você como a solução, não como ser humano que precisa de solução. O farol Argus continuou a brilhar nos meses seguintes, mas era um brilho diferente. Sua luz tinha uma urgência, uma nota de desespero. Ele sabia que o dano interno era fatal e que a próxima tempestade, mesmo que menor, o derrubaria. Ele começou a ter medo da próxima necessidade. Não porque ele temia o trabalho, mas porque ele temia que, ao dar à luz, ele se desintegraria completamente. Ele se tornou um prisioneiro da sua própria imagem. Ele pensava, se eu admitir que estou quebrado, se eu parar de girar, se eu pedir ajuda, eles vão entrar em pânico. Eles vão perder a fé. E se perderem a fé, o próximo navio pode afundar, e a culpa será minha. Essa é a grande tragédia psicológica de quem carrega o mundo nas costas. O medo de que sua vulnerabilidade não apenas o exponha, mas que cause um dano colateral irreparável aos outros. Você se sente responsável por manter a ilusão de estabilidade de todo o seu ecossistema. Mas Mestre Lázaro precisa te dizer algo vital. O farol Argus estava completamente errado. Sua vulnerabilidade, sua falha, não causaria a catástrofe que ele imaginava. A catástrofe que ele imaginava já estava em andamento, a sua destruição lenta e programada. Se Argus tivesse, no dia seguinte à grande tempestade, desligado sua luz por 1 hora, colocado uma placa na base dizendo, manutenção urgente, necessidade de reparos estruturais, ele teria causado um inconveniente, talvez um pequeno medo, mas ele teria se salvado. A Península da Calmaria teria ficado chateada, sim, mas teria mobilizado seus recursos. Engenheiros teriam subido, trabalhadores teriam trazido material, e a comunidade teria se unido para restaurar sua âncora. Mas Argus não deu essa chance. Ele continuou a brilhar através da dor, exigindo de si mesmo uma performance que era, na verdade, uma mentira estrutural. Você, que está lendo isso e pensando na sua própria ferrugem, qual é o seu pavor? É ser visto como fraco? É que suas realizações anteriores sejam invalidadas se você admitir que não está 100%? O custo de manter a fachada de invulnerabilidade é o seu próprio desaparecimento. A história de Argus não termina com um final feliz, porque a realidade psicológica de muitos faróis também não tem. 6 meses após a grande tempestade, veio uma tempestade menor, uma que Argus teria ignorado no passado. Mas desta vez, a corrosão estava muito avançada. A primeira rajada forte de vento não quebrou a lâmpada, ela atingiu a base enfraquecida. O estalo foi muito mais alto desta vez. O gerador interno, sobrecarregado por meses de compensação, falhou. A luz de Argus se apagou. Não foi um piscar intermitente. Foi um corte brusco, total e imediato. Na Península da Calmaria, o pânico foi absoluto. O silêncio daquela luz, o vácuo de ordem, foi mais devastador do que qualquer rugido da tempestade. Navios que confiavam na luz fixa se desorientaram. O caos real se instalou. Quando a manhã chegou e a equipe de resgate finalmente conseguiu subir a torre, o que eles encontraram não foi o herói de titânio que eles idealizavam. Encontraram uma estrutura oca, corroída, que se desintegrou sob seu próprio peso. E o que foi mais chocante para os habitantes da Península da Calmaria foi que eles perceberam que Argus não foi destruído pela força da natureza. Ele foi destruído pelo acúmulo de negligência invisível. Eles olharam para as rachaduras enferrujadas e se perguntaram, pela primeira vez, por que não subimos para verificar antes? Ele sempre nos salvou. Quem estava salvando ele? A resposta era brutalmente honesta. Ninguém. E eles não subiram porque Argus era tão bom em esconder sua dor, em manter o show da perfeição, que ele inadvertidamente convenceu a todos de que ele não era humano, mas sim uma máquina. E máquinas não precisam de carinho ou de perguntas sobre seu bem-estar. E você, farol, que se recusa a pedir ajuda, que afasta a mão estendida porque você tem medo de quebrar na frente dos outros. Entenda a gravidade. Quando você se destrói em silêncio, você não está apenas se machucando, você está criando a catástrofe que você tanto tentou evitar. Sua queda, por ser tão inesperada e total, é mais destrutiva para aqueles que dependiam de você do que seria um pedido honesto de reparo. O preço da sua perfeição é a sua saúde e, eventualmente, a falência total do sistema que você tentava manter. Você não é uma máquina. Você precisa de óleo, de cimento novo, de uma mão amiga para lixar a ferrugem do sal acumulado. O farol Argus pereceu não pela força da tempestade, mas pela solidão da sua manutenção. Ele trocou a chance de ser reparado pelo elogio de ser inquebrável. E é aí que está o golpe no estômago, o ponto final desta história para você, que está exausto e continua sorrindo. Se você continuar a ser a única solução para todos, ninguém fará a única pergunta que você realmente precisa ouvir. Eles continuarão a olhar para sua luz e a usá-la.
Eles nunca olharão para sua fundação. Chegou a hora de você quebrar a ilusão. Quebrar a ilusão de que você é invencível. Você precisa criar espaço para que as pessoas vejam a rachadura. Você precisa parar o giro por um instante. Você precisa dar aos outros a oportunidade de serem seus engenheiros, seus reparadores. O maior ato de força que você pode cometer neste momento não é levantar mais peso, mas sim abaixar o escudo e dizer: eu não estou bem. Eu estou corroído. Eu preciso de ajuda para manter o brilho. A verdadeira liderança, a verdadeira força, não está na ausência de falha, mas na coragem de pedir que a falha seja vista, antes que ela se torne fatal. Se você está balançando no topo da sua torre de perfeição, e o sal corrosivo das responsabilidades não processadas está te atingindo, o que você vai fazer? Você vai esperar pela próxima tempestade, ou você vai desligar a luz, agora, por 48 horas, e dar a si mesmo a chance de ser reconstruído? A escolha de ser visto como fraco é, paradoxalmente, a única maneira de se tornar verdadeiramente forte, porque a verdadeira força é sustentável. E a sustentabilidade exige manutenção, e a manutenção exige vulnerabilidade. Não seja Argos. Não morra em sua glória silenciosa. Permita que as pessoas que te amam, e elas te amam, mesmo que apenas por sua luz, te ajudem a limpar a corrosão. Permita que elas vejam que você é feito de carne e ferro, e que ambos precisam de cuidado. A sua força não está no que você dá, mas no que você permite receber. Não espere que o caos chegue para que a sua necessidade seja exposta. Exponha sua necessidade agora, como um ato de preservação. Ninguém perguntará se você está bem até que você mostre que a resposta pode ser não. E se você, de fato, não estiver bem, você precisa dar o primeiro passo. Você tem o controle. Use-o para salvar o farol. E o pânico na Península da Calmaria, após a queda de Argos, não foi um pânico de raiva, mas de desamparo e culpa. O vazio deixado pela luz incessante era um buraco existencial. Eles se deram conta de que sua confiança cega na invencibilidade de Argos havia sido uma forma de preguiça emocional. Eles haviam terceirizado sua segurança e, pior, sua responsabilidade de cuidar do cuidador. Por meses, a Península da Calmaria viveu no escuro, à mercê dos caprichos do oceano. E durante esse período de escuridão forçada, eles tiveram que se virar. Os navios tiveram que usar bússolas e estrelas. A comunidade teve que aprender a confiar em faróis menores, luzes auxiliares que antes eram ignoradas. E essa é a sua próxima lição de psicologia de retenção. Quando você se quebra, o mundo não para. Ele se adapta. Mas essa adaptação vem a um custo altíssimo para você, que não terá mais a chance de fazer parte da reconstrução. Você, Argos, se forçou a ser a única solução, e ao cair, permitiu que a comunidade descobrisse que existiam outras luzes, menos brilhantes, talvez, mas mais sustentáveis. Mas vamos olhar para o outro lado da península, para a Baía dos Suspiros, um lugar mais modesto, onde residia o farol Faros. Faros não era feito de granito maciço. Ele era uma estrutura de madeira bem cuidada, coberta por tinta branca e resistente. Ele não tinha a altura imponente de Argos, nem o alcance de sua luz. Ele era humilde, mas era notavelmente duradouro. Faros entendia algo que Argos ignorava. A força não reside no esforço perpétuo, mas na frequência da manutenção. A cada 3 meses, religiosamente, o farol Faros diminuía a intensidade de sua luz por uma noite. Colocava uma pequena bandeira de manutenção necessária hasteada no mastro. Os marinheiros e pescadores sabiam o que isso significava. Não era uma falha, era um protocolo. Nessa noite de luz reduzida, os próprios pescadores e os carpinteiros locais subiam até Faros, não para adorá-lo, mas para inspecioná-lo. O carpinteiro Barnabé lixava qualquer ponto onde o sal houvesse começado a roer a madeira. A viúva Elara, que era expert em polimento de vidro, limpava os resíduos da lâmpada, garantindo que a eficiência fosse máxima com o mínimo de esforço. E o jovem Silas, o aprendiz de engenheiro, inspecionava o gerador e lubrificava as engrenagens, ouvindo atentamente por qualquer ruído estranho. O ritual era belo em sua simplicidade. A comunidade não apenas dependia de Faros, ela cuidava de Faros. E qual era o segredo de Faros? Ele não tinha medo da palavra parcial. Argos acreditava que ser 100% era a única opção. Faros sabia que ser 80% e pedir 20% de ajuda era a fórmula para durar 100 anos. Faros não sentia que a bandeira de manutenção necessária era um sinal de fraqueza, mas sim um contrato de confiança com sua comunidade. Ele estava dizendo: eu sou vital para vocês, e para que eu continue sendo vital, eu preciso que vocês invistam em mim. Não apenas com gratidão vazia, mas com trabalho e inspeção genuína. Quando os marinheiros voltavam para casa após a noite de manutenção,
eles se sentiam ligados a faros. Eles haviam investido tempo e esforço. Eles haviam visto o interior da torre, a complexidade do mecanismo, e entenderam que a luz não era mágica, era trabalho. E porque haviam participado da manutenção, eles se importavam mais com a durabilidade dele. Pense nisso. A sua relutância em pedir ajuda não é um sinal de força. É uma recusa em permitir que outros invistam emocionalmente em você. Você os está mantendo à distância, e é essa distância que facilita a negligência. Quando você permite que alguém o ajude, você não está apenas recebendo um benefício, você está criando um laço de retenção mútua. Você está transformando a relação de dependência unidirecional, eu sou a solução, em uma relação de parceria sustentável, somos a solução. Se você é o Argus da sua vida, você deve adotar o protocolo Faros. Aqui está o plano de manutenção Faros para o herói cansado, e você precisa aplicá-lo hoje, se quiser evitar o destino do farol de granito. Passo 1. Aceite a parcialidade. Você não é obrigado a ser 100% operacional 100% do tempo. Quando você sentir a corrosão, a exaustão, você precisa comunicar. Eu posso dar 80% hoje. Eu preciso de ajuda nos 20% restantes. Não invente desculpas de doença ou compromisso repentino. Chame o dano pelo nome, exaustão ou sobrecarga. Muitas vezes, a razão pela qual as pessoas não perguntam se você está bem é porque você sempre responde a primeira pergunta com estou ótimo, ou tudo sob controle. Você precisa quebrar esse ciclo de auto-engano. Passo 2. Identifique o engenheiro. Faro sabia exatamente quem eram seus reparadores. Quem são as 2 ou 3 pessoas na sua vida que realmente se importam com a sua estrutura, e não apenas com a sua luz. Não estou falando do seu público, estou falando do seu círculo íntimo. Você deve ir até eles e não pedir uma solução para seus problemas externos, dinheiro, trabalho, relacionamentos. Peça ajuda para sua manutenção interna. Diga, eu estou me sentindo corroído. Você pode me ajudar a inspecionar minha base? Eu só preciso que você ouça sem tentar resolver. Argus temia que, ao pedir ajuda, ele se tornaria um fardo. Na verdade, ao dar a um amigo a chance de ser um engenheiro, você está oferecendo a ele um presente raro, a oportunidade de ser útil de uma maneira significativa, de alimentar o seu próprio senso de propósito. Passo 3. Implemente o desligamento programado. Faros tinha a noite de manutenção. Você precisa programar seus desligamentos. Isso pode ser um dia de silêncio, 1 hora sem celular, ou um fim de semana dedicado a recalibrar suas próprias engrenagens. E o ponto crucial, você precisa informar o seu entorno sobre o seu desligamento. Não peça permissão. Comunique o protocolo. Eu estarei em manutenção na quarta-feira, das 19 horas às 21 horas. Minha luz estará baixa. É necessário para a durabilidade. Isso não é egoísmo, é ecologia emocional. Se o seu recurso, sua energia, é finito, você tem a obrigação ética de gerenciar sua finitude. Você não pode dar a outros o que você não tem, e se você está vazio, a única coisa que você está doando é o seu colapso iminente. A tragédia do farol Argus não é apenas uma história de solidão, é um estudo de caso sobre a gestão de recursos emocionais. Ele se considerou inesgotável, e o universo provou que ele era apenas mais um mecanismo sujeito à entropia. Não confunda sua capacidade de resistir à dor com a ausência de dor. A dor acumulada, não endereçada, é o sal corrosivo. E se você está sentado aí, pensando, mas mestre Lázaro, ninguém tem tempo para me inspecionar. Minha família está ocupada, meus amigos estão distantes, eu te pergunto, você já lhes deu uma razão válida para se aproximarem? A gratidão superficial é fácil. Obrigado pela luz. É muito mais difícil dizer, eu percebo que você está pondo sua vida em risco pelo nosso bem. Deixe-me cuidar de você. Você tem que sinalizar o risco. Você tem que baixar a bandeira. Argus nunca faria isso. Ele estava viciado na adulação de ser o inquebrável. Ele preferiu ser um mártir glorioso a ser um colaborador sustentável. E qual foi o resultado? Ele perdeu a capacidade de servir de forma permanente. Sua falência foi total. Ele causou o exato dano que queria evitar, porque ele priorizou a imagem sobre a substância. Não priorize a imagem. Prioritize a substância. Permita que as pessoas vejam que, para que você continue brilhando, você precisa ser amparado. Não se isole no pedestal de sua própria competência. Desça, estenda a mão, e diga, eu também sou feito de parafusos que enferrujam. O poder de retenção desta lição é imenso. Se você quiser manter as pessoas em sua vida, não as mantenha em um papel de espectadores passivos da sua excelência. Dê-lhes um trabalho significativo em sua vida. Peça-lhes que sejam seus inspetores, seus polidores de vidro, seus carpinteiros. Essa é a verdadeira intimidade. Não é a celebração do seu sucesso,
mas a participação no seu processo de sobrevivência. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para as rachaduras que você está ignorando. Olhe para a ferrugem que escorre na sombra, onde ninguém vê. Se você está exausto, se você sente que ninguém pergunta se você está bem, a culpa não é apenas da cegueira dos outros, mas da perfeição que você insiste em projetar. Você criou a expectativa de que você não precisa de nada. Quebre essa expectativa. Hoje, não espere pelo som seco do rompimento do parafuso final. Não espere pela próxima tempestade da dúvida. Não seja o farol que se desintegra em silêncio. Seja o farol faros. Uma luz que brilha porque tem a humildade de pedir reparos. Uma luz que dura porque aceita o toque, o óleo e o cuidado das mãos da comunidade que ela guia. A força não está em ser a única luz. A força está em ser a luz que aceita ser reparada. Se você sair desta história e continuar a carregar o mundo sozinho, ignorando o sal e a corrosão, você está assinando seu próprio atestado de óbito emocional. E o pior, quando você cair, a tragédia será dupla, pois aqueles que te amam se darão conta de que poderiam ter subido, mas você nunca deu sinal verde. Mude o sinal. Pare de girar por um momento. Respire. E diga a alguém, você tem um minuto? Eu preciso inspecionar minha fundação. Essa é a única forma de garantir que sua luz, quando brilhar novamente, seja sustentável e verdadeira. Não seja um mito de força. Seja um modelo de resiliência. E resiliência exige recarga.